eu fui a uma conferência de pastores no Egito, onde só pastores da igreja perseguida poderiam falar. Muitos pastores brasileiros do mundo todo, mas só os pastores de igreja perseguida poderiam ter voz para dizer a realidade da igreja perseguida. Deixa eu confessar para você o seguinte, Henrique, eu voltei de lá completamente impactado. Eu ia para o púlpito durante 3 semanas, a minha mulher conta isso com mais detalhes. Eu fui para o púlpito e durante 3 semanas eu subia para pregar e só conseguia chorar. Só conseguia chorar. Porque lá, no Cairo, eu tive uma espécie de epifania. Eu olhava para a igreja lá, uma igreja com uma estrutura bem pequena e bem frágil, mas apesar de frágil, muito firme. E eu via a igreja de Jesus, sabe? Gente do mundo perseguido, do Oriente Médio, do norte da África, gente de outros lugares do mundo onde o evangelho é perseguido, mas gente com uma fibra, uma firmeza e sem nada, e não precisava de nada. E quando eu olhei para o Ocidente, eu vi uma grande estrutura religiosa, só que só com pequenos fragmentos, nuances da igreja. E eu coloquei no meu coração, eu não quero mais isso para mim. Porque a tua igreja era enorme, né? Minha igreja era, e ela seguia a lógica ocidental. Era uma igreja de eventos, de participações, de levar gente importante, célebre. E eu tinha relação com essa turma por conta da minha carreira profissional. E só que eu falei, eu não quero mais isso. Só que eu não podia chegar e bater na mesa, na É, porque igreja, até porque não eu, foi um rompimento assim, tipo, vou diminuir a igreja. não, Não não foi, foi, né? não. Foi Foi algo que alguma coisa você. que aconteceu em mim. E aí eu fui deixando isso acontecer e deixando que as pessoas vissem a mudança em mim primeiro. Nesse meio tempo foi quando o governo, na época da Dilma, começou a apresentar certas dificuldades e eu comecei a ver a nuvem de crise vindo na direção do Brasil. E nessa época, vocês têm ideia, eu pagava 30 mil de aluguel lá no espaço. E eu falei assim: para continuar pagando isso, eu vou ter que continuar fazendo o que eu Caraca, estou 30 mil. fazendo naquela época. 2008, 2007. Um pouquinho depois, eu saí de lá em 2015. Então, assim, em 2013, mais ou menos, eu falei: para eu continuar conseguindo pagar essa conta, eu vou precisar continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque é fazer, vamos dizer, assim, com todo respeito, mas é fazer evento para trazer gente, porque gente traz recurso, aí faz mais evento para trazer mais gente, E fica naquele e ciclo, fica né? esse ciclo. E aí, como a gente tinha ganhado essa propriedade muito menor, eu fiz uma obra e falei à igreja, irmãos, nós estamos nos mudando. E eu sei que não é muito distante, mas para algumas pessoas fica contramão. Falei, então eu queria liberar os irmãos. Quem quiser ir conosco, vamos em frente. Mas era perto, né? Perto, mas contramão para algumas Contramão, é ali a pessoas. contramão. Aí o que acontece? Liberei as pessoas e comecei a viver uma vida de igreja mais relacional do que eventual. Uma igreja de mais estímulo às relações do que aos eventos propriamente dito. Te lembra a igreja que você viu lá no Egito? Assim, vou dizer que lembram um pouco a ideia de um evangelho mais simplificado. Uma coisa mais das relações e menos dos eventos grandiosos. Rapaz, é um negócio. Quando você encontra e bate de frente com uma dezena ou duas dezenas de crentes que eram muçulmanos e se converteram tendo sonhos com Jesus, você não consegue ficar do mesmo jeito. Não, você não consegue mais, de certa forma, não rever os seus conceitos. O que está acontecendo com essas pessoas? Porque é alguém que entrega o coração para Jesus não para ganhar. Ele entrega o coração para Jesus para perder. Pode perder tudo, inclusive a vida. Inclusive a vida. Tem muitos contos de milagres? Tem. Mas tem muitos contos de gente que se foi assassinada. Porque no Estado muçulmano, os pais têm direito sobre os filhos, inclusive de tirar a vida,
para essas mudanças radicais de religião, nesse sentido, como eles dizem. E encontrar essas pessoas que não tinham mais casa, não tinham mais nada, que viviam fugindo da perseguição para poder viver. Mudou completamente a minha cabeça. E aí, de lá para cá, a gente vem vivendo a realidade de construir uma consciência de igreja um pouco mais simples, menos eventual, não tenho nada contra as outras, não tem nada a ver com outra igreja, tem a ver comigo e com a Sim, igreja que eu sou sim. pastor. E a gente vai experimentando isso. As pessoas que vão chegando nessa consciência de uma igreja mais relacional. Então, sobre. Você teve aquele momento lá, você falou que você trabalhava com jovens antes de ser pastor, ter um Isso, anos ministério e tudo 80. mais. E aí você teve um momento que você percebeu um chamado ministerial. Sim. Esse chamado específico, essa coisa de ter um entendimento, um ministério pastoral, esse tal de ministério, ele se deu com quantos anos e você estava nativo, assim, cuidando do... Não, não. Eu tinha. Foi um episódio muito curioso, até. Eu era um garoto, assim, meio tímido, e foi para a nossa igreja um pastor, a igreja era uma congregação ainda, foi um pastor, e ele casou-se com Denise, o pastor Luiz Mendes e a Denise, e eles, depois de um certo tempo na nossa igreja, deu completamente assim, apaixonado pelos pastores da igreja. Eu devia ter uns 15 anos na época. E eles foram enviados pela igreja para Portugal. Na época, Portugal é em outro planeta, entende? A cena mais dura para mim foi muito curiosa, porque isso nunca mais saiu da minha mente. Eu estava no Galeão, menino, 14, 15 anos, 1980. por aí, nos anos 80. E aí eles entraram no elevador para poder embarcar, né, para descerem e fazerem check-in e embarcarem e tal, depois de um culto que fizemos lá no, num salão lá no próprio Galeão. E aí eu vi aquela porta fechando, Henrique, assim, aquela imagem da porta fechando e eu olhando eles assim, eu acho que é a última vez que eu os vejo na vida. Você pensando. Eu pensando. E aquilo, mas sacudiu meu coração de um jeito, mas ao mesmo tempo eu começava a pensar sobre o ministério. Comecei a pensar sobre aquilo e o meu coração começou a inflamar de uma forma. Aí eu cheguei em casa, aí fui tomar banho e aquele coração inflamado, a dor, a tristeza de ter perdido os pastores, que eu apaixonado por eles, e ao mesmo tempo sentindo uma coisa estranha no coração, no peito. E aí eu fiz uma coisa que naquela época era muito até comum. Assim, a gente orava e tudo, mas eu abri a Bíblia e falei, vou botar o dedo aqui em cima do versículo, o que que o senhor quer que eu faça? O senhor está me chamando É para o bem coisa de ministério? adolescente É mesmo, né? adolescente. O senhor está me chamando para o ministério? O que que o senhor quer que eu faça, afinal de contas? O senhor está querendo que eu entregue minha vida para o ministério? Aí botei o dedo assim, abri e fui ler. E caiu naquela passagem que Natã fala com Davi. Foi só a frase, né? Porque depois o contexto é outro. Aham. Vai e faze tudo o que está no seu coração, pois o Senhor é contigo. Cara, aí aquilo deu um choque. Um choque. Aí o tempo passou, eu estava estudando, fazendo o segundo grau, na época. Eu tinha um tio que já falecido, Pedro Carvalhais, e ele nos visitou em casa. Nessa época a gente morava numa meia-água lá, e eu dormia na sala. E meu tio chegou e ele estava lá falando com meus pais. E os meus pais falando com ele, Teus pais cristãos. cristãos. Ah, eu sou por parte de mãe, quinta geração, por parte de pai, quarta geração de cristãos. É Caraca. muita gente. Então, assim, Mas teu pai não é pastor, não. não, é presbítero. E aí, o meu tio falando assim: se o menino está interessado, se o menino está querendo, deixa ele, solta ele, deixa ele fazer o